pela primeira vez uma live específica para falar um pouco sobre psicanálise clínica. Muitas pessoas ainda há uma grande desinformação no meio das pessoas acerca da psicanálise. Quando se fala de psicanálise, a grande maioria das pessoas logo já pensa que é psicólogo. Psicanalistas não são psicólogos. Muitos psicólogos são psicanalistas, mas nem todo psicanalista é psicólogo. E por que será que todos nós, alguma vez na nossa vida, nós precisaríamos passar por uma análise terapêutica? Tá bom? Então nós vamos falar muito sobre isso. Então eu quero esperar mais pessoas entrar. Eu tô com esse fone aqui, um fone sem fio. Os que estão aí nos assistindo, se o som estiver saindo bom, você coloca aí nos comentários que o som tá ótimo, porque eu tô sem um segundo celular aqui para mim observar se o som tá saindo bom ou se tá saindo ruim, viu? Se o som tá bom, coloca aí embaixo pra gente aí, qualquer um de vocês que já estão assistindo, tem 4 pessoas já que está ao vivo aqui. Se o som do fone sem fio tá bom, coloca aí embaixo aí, qualquer um aí, viu? Tô vendo a irmã Luceni, coloca aí, tá bom, irmã Luceni? Tá beleza, né, irmão Valmir? Tá ótimo, então tá bom. Colocou aí que tá beleza. Compartilha aí a nossa live. Essa live vai durar de 30 a 35 minutos no máximo. Depois dessa live, você vai compreender muito bem a importância de se passar por análises terapêuticas, tá bom? Eu quero falar para você a importância, depois dessa live aqui, você vai falar para mim assim, nossa, eu não sabia que a psicanálise tinha essa profundeza tão grande na minha vida. Eu vou falar de experiência própria para vocês, gente. Duas coisas que mudou realmente a minha forma de enxergar a vida, de pensar, foi a Bíblia Sagrada e a psicanálise. Então, esses dias uma pessoa fez um questionamento comigo o seguinte, ele falou assim para mim, mas uma pessoa influente aqui da cidade falou assim para mim, mas você é pastor e como você se tornou psicanalista? Não são duas correntes completamente diferentes? Eu falei para ele, olha, a psicanálise para mim, mas o meu ministério pastoral é como água e óleo. Podem andar junto, mas não se mistura, entendeu? São duas formas de trabalho completamente diferentes, só que uma não invalida a outra. Então são dois campos de conhecimento diferentes. Psicanálise e religião são como água e óleo. Andam junto, mas não se misturam. Então são linhas diferentes. Quem pode ser psicanalista? Psicanalista, a gente sempre fala, a psicanálise ela é uma ciência laica leiga, ou seja, ela é amoral. Para se ser um psicanalista, você pode ser ateu, você pode ser pastor, você pode ser padre, você pode ser budista, você pode ser agnóstico, você pode ser qualquer coisa. Então a psicanálise ela se encaixa na vida do religioso e do não religioso. Então por isso que a gente interessou muito por ela. A gente sabe, pela crença, a gente sabe que o ser humano ele é um ser triuno, ele é um ser constituído de espírito, alma e corpo. Enquanto na igreja, eu como pastor, eu tento levar os membros da igreja, eu tento ajudá-los a conhecer o caminho da verdade, a seu espírito estar edificado. Agora, como psicanalista, a gente tenta trabalhar na psique da pessoa, na alma, entendeu? Então, por isso que, assim, na minha opinião, todo líder, seja ele no âmbito, qualquer pessoa que de alguma forma ele exerce uma liderança, ele quer se conhecer melhor, todo líder ele deveria conhecer um pouco de certas terapias que ajudam muito
a pessoa a lidar melhor com seus respectivos problemas, a lidar melhor com as suas causas. Vamos então direto para a live, já tem algumas pessoas que já estão assistindo. Vamos primeiro, antes da gente falar o que é a psicanálise, vamos tentar falar para vocês qual que é a diferença de psicólogo e psicanalista e psiquiatra, tá bom? Então vamos lá. A psicanálise ela surgiu primeiro do que a psicologia. A psicanálise é uma teoria, é uma ciência laica, como eu disse para vocês, que foi criada no século XIX por um médico neurologista chamado Sigmund Freud, que teve vários seguidores dele, inclusive a psicanálise hoje está no mundo inteiro. Ela é pouca divulgada como a psicologia, mas ela tem uma profundidade maior do que a psicologia. Quais são as principais diferenças entre psicanálise, psicologia e psiquiatria? Vamos compreender o que é a psicologia. Um psicólogo, ele é uma pessoa que estuda 5 anos em uma universidade, ele se forma nas bancas de universidade. O psicólogo, ele estuda um corpo teórico de várias disciplinas que envolvem a psique humana. Piaget, Freud, Jung, várias outras correntes do saber que envolvem a psique. Então a psicologia, ela estuda todo o contexto teórico da mente. Até a psicanálise, hoje tem muitos psicólogos que viu a necessidade de também se tornar psicanalista para aprofundar mais os seus conhecimentos. Então a psicologia é um corpo teórico que se estuda dentro das universidades. Então, para se ser um psicólogo, ele tem que formar. Ele tem que passar numa formação acadêmica de faculdade. Tá bom? Agora, o psicólogo, ele trabalha com comportamentos. Vamos supor que a pessoa tem um trauma, ele tem uma debilidade dentro dele que ele não está conseguindo resolver. Quando ele vai num psicólogo, o psicólogo ele vai trabalhar muito a questão comportamental da pessoa, principalmente aqueles psicólogos que têm especialidade em TCC. O que é TCC? Terapia Cognitiva Comportamental. Então, esses psicólogos especialistas em TCC, eles vão trabalhar o que aconteceu com a pessoa antes do problema, durante o problema e depois do problema. Entendeu? Então, esse é mais ou menos o trabalho que um psicólogo trabalha. O psicólogo, ele tem várias linhas de trabalho. Ele tem a clínica dele, que ele atende como psicólogo clínico. O psicólogo também existe o psicólogo hospitalar. Ele tem a função, igual quando meu pai estava internado no GOL, quando meu pai faleceu, quando a gente entrava ali dentro do UTI, junto com a junta médica tinha um psicólogo também. Então tem essa linha da psicologia que trabalha dentro dos hospitais. Tem também a psicologia criminal ou psicologia forense, que trabalha com a mente criminosa, ou seja, para desvendar crimes, essas coisas. Então a psicologia também no âmbito criminal. Existe também a psicologia do esporte, né? Agora tem a psicologia do esporte, para trabalhar na mente daqueles atletas. Às vezes alguns atletas alcançam muita fama e o psicólogo do esporte vai começar a trabalhar na mente dele para ele lidar com aquela fama, ou ele perde a fama e o psicólogo do esporte vai trabalhar na mente dele com isso. Agora existe uma nova linha da psicologia que trabalha com desastres naturais, como esse desastre que aconteceu ali em Minas Gerais, aquela pedra que caiu, que matou algumas pessoas. Aí existe uma linha específica de psicólogos que trabalha com desastres naturais. Então esse, a grosso modo, é o trabalho do psicólogo, tá bom? Psicólogo não medica ninguém. Psicanalista também não passa remédio para ninguém, tá bom? Então nós, como psicanalistas e os psicólogos, pode conhecer de medicamento, mas não pode medicar ninguém, entendeu? Psicólogo não pode trabalhar com doenças, psicólogos nem psicanalistas não pode trabalhar com doenças de cunho orgânico. Ou seja, se a pessoa tem uma disfunção no cérebro, uma disfunção na tireoide, esquizofrenia, a pessoa tem alguma questão que está faltando alguma coisa no cérebro da pessoa, na serotonina, na dopamina,
na amígdala do cérebro, isso se trabalha com neurologistas e com psiquiatras, tá bom? Então vamos lá, qual que é o trabalho psiquiátrico? O trabalho psiquiatra já é mais profundo, com casos de esquizofrênicos, com casos de psicopatas, com casos de sociopatas, com pessoas que têm tendência a suicídios, com pessoas que têm tendência a se automutilar, com tendências à agressividade, com psicoses, na verdade. Então, o psiquiatra é aquele que vem com intervenção medicamentosa. O psiquiatra ele usa dois tipos de medicação, os antidepressivos e os antipsicóticos. Os antidepressivos são para aquelas pessoas que ela já perdeu literalmente o controle, ela está numa estagnação profunda de angústia, vem as medicações que dopa o cérebro da pessoa e retira as emoções da pessoa. Então esse é os antidepressivos, quando a pessoa está num transtorno compulsivo de ansiedade, num transtorno compulsivo depressivo, toque, ataque de pânico, essas coisas. Então o psiquiatra ele vem com a intervenção medicamentosa para ajudar a equilibrar aqueles hormônios do cérebro da pessoa que estão em falta. Então, o psiquiatra que tem essa noção de medicar a pessoa, de quando medicar e de quando retirar a medicação, viu? Psicólogo, psicanalista não pode fazer isso. Se ele fazer isso, ele está correndo risco de infringir leis e responder criminalmente, tá bom? E o psiquiatra também ele trabalha com antipsicóticos. O que é antipsicóticos? Antipsicóticos são medicações para aquelas pessoas que têm tendência de se automutilar, que têm tendência a machucar outras pessoas, como sociopatas, quem também são psicopatas também. Há essa necessidade dos antipsicóticos, pessoa que dá surto psicótico, ele está ali no meio do trabalho, e ele levanta, quer matar alguém, ou ele quer pular na frente de um carro por causa do surto psicótico. Então, há essa medicação para controlar isso daí, os antipsicóticos e os antidepressivos, tá bom? Então, eu expliquei aqui, a grosso modo, para vocês entenderem o que é o trabalho de um psicólogo e de um psiquiatra. Então, vamos agora para a linha que eu trabalho, entendeu? Para quem está chegando aí agora, eu acabei de explicar o que é o trabalho do psicólogo e do psiquiatra. Agora eu vou explicar para vocês o que é o trabalho do psicanalista. Depois, se alguém não pegou desde o começo, eu achei que nós estamos aí, deixa eu ver, em uns 10 minutos mais ou menos de live. Então, para quem não pegou desde o começo, eu vou deixar compartilhado aí e vocês podem assistir novamente. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falar, vocês podem deixar no comentário aí que eu vou ter a oportunidade para responder vocês aí à vontade. E se você está gostando do assunto, compartilha a live, porque o povo hoje é muito ansioso, o povo não tem paciência. Dá até para olhar que o povo começa a assistir, depois o povo sai, depois volta. Então isso é um problema psicológico. Você sabia? Essas pessoas que têm essa ansiedade muito grande de não ter paciência de esperar as coisas, tem que ser tratado com um psicanalista. Sabia disso? Então agora vamos lá, vamos explicar para vocês o que é o nosso trabalho. Como eu expliquei para vocês, tanto o psicólogo precisa de fazer 5 anos de faculdade. O psiquiatra ele tem que fazer 6 anos de medicina e depois de especializar em psiquiatria. Então, o psicólogo é psicólogo, o psiquiatra é médico psiquiatra. Entendeu? Então, todo psiquiatra tem que fazer medicina para depois fazer psiquiatria. Nós, psicanalistas, nós temos um instituto que pertence a um instituto chamado IPA, o Instituto Internacional de Psicanálise. Desde que a psicanálise foi formada, o médico neurologista Sigmund Freud ele fez um pedido para os seus sucessores da psicanálise, que a psicanálise nunca entrasse em bancas de faculdade. Ele não queria que a psicanálise ficasse na mão dos intelectuais só, ele queria que a psicanálise ficasse na mão de qualquer cidadão que soubesse manusear bem a mente humana. Então, o Instituto IPA, que hoje que está no mundo inteiro, tem o IPA Brasil, o IPA francês, hoje há 12 mil psicanalistas associados ao IPA. Então, a psicanálise ela não pode ter formação de graduação em universidade. A psicanálise ela não se forma em universidade. Ela se forma com um curso de 2 anos, seguindo o escopo teórico do tripé psicanalítico. Eu vou explicar daqui a pouco. Existe pós-graduação em
psicanálise na faculdade, entendeu? Mas o curso de formação para atender como psicanalista não pode ser feito em faculdade. Então, eu estou terminando duas faculdades agora, de teologia e de história, para me dar aula, licenciatura em história. Quando eu terminar essas duas faculdades, aí eu vou fazer pós-graduação em psicanálise também. Mas eu sou formado em psicanálise. Então, para se tornar um psicanalista, a pessoa pode ter o ensino médio completo ou o ensino superior completo. Só para você ver, a sociedade que eu faço parte, que tem aproximadamente 600 psicanalistas, é a SAPDH, é a sociedade que eu faço parte. Existem nelas pastores que são psicanalistas, padres que são psicanalistas, ateus que são psicanalistas, médicos que são psicanalistas, advogados, professores. Então, existem vários ramos do saber ali, de pessoas que estão misturadas ali. Então, a psicanálise, ela abre esse espaço para esse tanto de profissionais. Então, para se tornar um psicanalista, você tem que passar pelo tripé psicanalítico. Primeiro, você tem que filiar uma sociedade. Primeiro, você tem que terminar o curso, depois você tem que filiar uma sociedade psicanalítica. Qual que é o tripé da psicanálise? O tripé é teoria, análise e supervisão. O que é a teoria? Você tem que dominar a teoria, porque todo psicanalista ele não forma, na verdade. A psicanálise você estuda pro resto da vida, porque é muita coisa. Mas nós temos um tempo ali de 2 anos para a gente pegar a nossa diplomação. Quando a gente domina todo o estudo da psicanálise, que são os vários teóricos, existe psicanálise freudiana, que a nossa sociedade é freudiana, existe psicanálise de Melanie Klein, psicanálise kleiniana, existe a psicanálise de Winnicott, psicanálise winnicottiana, que é uma psicanálise mais para crianças, de um médico pediatra Winnicott, psicanálise de Lacan, psicanálise de Reich, e existe 7 escolas de psicanálise. Então, nós, como psicanalistas, nós temos que dominar toda essa teoria. Então, a primeira coisa é dominar a teoria. Então, o tripé é teoria, análise e supervisão. Quando a gente domina toda essa teoria, a gente vai para a análise. O que é análise? Quando eu termino a teoria, outros psicanalistas vão me analisar para ver se eu tenho condição de ajudar outra pessoa. Então, outros psicanalistas vão me analisar de 90 em 90 dias para ver se a minha psique está boa. Ou seja, por que há essa necessidade de analisar, quando a gente termina o curso teórico, outros psicanalistas formados têm que me analisar? Porque eles têm que me analisar para ver se eu não sou um psicopata, para ver se eu não sou um sociopata, para ver se eu não sou um esquizofrênico, se eu tenho transtorno de ansiedade, se eu tenho depressão. Então, se for identificado essas coisas, aí eles vão trabalhar isso em mim. Enquanto isso não for trabalhar dentro de mim, eu não terei capacidade de atender como psicanalista, coisa que a psicologia não exige. Só para vocês verem, a psicologia, quando uma pessoa entra na faculdade, eles não estão interessados se a pessoa tem depressão, se a pessoa tem ansiedade ou não. A pessoa terminou ali, ele está apto a abrir a clínica dele, coisa que a psicanálise não aceita. Para a gente curar alguém, a gente tem que estar curado, entendeu? A gente tem que conhecer de causa, conhecer de problema, se curar dos eventuais problemas que a gente tem. Por exemplo, eu passei por várias análises. Quando eu fiz psicanálise, eu identifiquei muitos transtornos neuróticos dentro de mim e isso foi curado. Ansiedade demais, por a gente ser pastor, por a gente lidar com gente. Às vezes há um nível de ansiedade extremo dentro da gente. Então, a fé em Cristo e a psicanálise me ajudou a trabalhar isso dentro de mim. Quando a gente passa por essa análise, o nosso supervisor, ele vai escrever uma declaração nos autorizando a clinicar. Nessa declaração, ele responde criminalmente por algo de errado que eu fizer. Só para você ver a seriedade. Se eu atender uma pessoa, por exemplo, a pessoa se sentir lesada, tipo assim, de alguma forma, eu cometer um crime no set analítico, alguma coisa que foge da regra,
tanto eu como o meu supervisor vai responder criminalmente. Entendeu? Só para você ver tanto que é sério isso. Então, depois que eu passei por essa análise, eu recebo essa autorização de clinicar, aí eu vou ser constantemente supervisionado. Vamos supor, eu estou atendendo um caso de uma pessoa que, vamos supor, um caso de uma pessoa que tem pedofilia, por exemplo. Ela se sente atraída por crianças. Quando eu vou trabalhar nessa pessoa, se eu ver que o caso está ficando muito sério, eu vou ter que passar para o meu supervisor para ele me ajudar a como lidar com aquela pessoa. Então a psicanálise é isso, esse escopo teórico, teoria, análise e supervisão, para você se tornar um psicanalista, tá bom? Então, já que eu expliquei tudo isso, e você tem que estar afiliado a uma sociedade psicanalítica também, como existem várias. Então vamos entender o que é a psicanálise. A psicanálise é uma teoria, como eu disse para vocês. Eu vou encerrar em 30 minutos, não sai daí que é muito importante. Eu vou falar algumas coisas aqui que tem em você, que você não sabia que está em você, e a partir de hoje você vai descobrir e você vai abrir sua mente para algo que há dentro de você que você nem sabe. Então não saia daí. Então a psicanálise ela foi desenvolvida pelo médico neurologista Sigmund Freud. Ele entendeu, no começo, quando ele começou a trabalhar com os casos de histeria. O que era histeria naquela época? A histeria vem do grego, uma palavra... se acreditava que a pessoa que tinha histeria era um problema no útero. Freud ele começa a trabalhar com os casos histéricos. O que é histeria? Histeria era uma pessoa que ele tinha uma vontade e ele tentava suplantar essa vontade. Era uma vontade lutando contra a outra. Vamos supor, a pessoa, vou só supor para você, a pessoa ela tinha tendências homossexual, mas ela não quer ter isso. Ou seja, ela tinha um sentimento homossexual, mas ela não queria ser homossexual. Aí havia choque de vontades dentro dela. O inconsciente queria e o consciente não. Então, quando acontecia esse choque, aconteciam as histerias. A pessoa sentia no corpo, a pessoa começava a dar crise, começava a sentir dor no corpo, aparecer manchas pelo corpo, tosse seca, coisas que o próprio psique da pessoa criava. Isso nós chamamos de somatização. Algo psíquico que o corpo sente. Por exemplo, já viu aquela coisa quando você está aí muito nervoso, sem dor de barriga? Isso é uma somatização. Algo do seu psicológico que passa para o seu corpo físico. Então, quando acontecia esse choque de realidade, Freud ele começou a ver que tinha algo de errado ali, que não era algo simplesmente orgânico. E ele começou a trabalhar com a hipnose clínica. O que era a hipnose? Ele começou a trabalhar com um médico francês chamado Jean-Martin Charcot, um psiquiatra, que hipnotizava as pessoas e fazia sugestão para as pessoas se curar. Depois ele começa a trabalhar com Breuer, que é outro médico, que praticava um método catártico, método de sugestão. Ou seja, a pessoa tinha um trauma, na hipnose ele sugeria, você não tem esse trauma. Até a mente da pessoa acreditar que ela não tinha esse trauma. Só que Freud ele começou a analisar, ele viu que a hipnose não estava tendo o resultado que ele queria que tivesse. Ele pensava assim, eu não preciso de hipnotizar ninguém para a pessoa ser curada. E ele cria um novo método de estudo chamado associação livre. O que é associação livre? A cura pela conversa, a cura pela palavra. Então, quando Freud ele descobre isso no set analítico. O que é o set analítico? É um ambiente que a gente trabalha. Quando ele começou a fazer sugestão para uma paciente dele, a paciente falou, calma, cala a boca, deixa eu falar, eu quero pôr para fora. Aí ele mudou o método, ele disse, então a cura vem pela palavra. Então nós psicanalistas, quando você vem com a demanda, a primeira coisa que nós vamos fazer para você é fazer uma ficha anamnética. O que é essa ficha anamnética? Nós vamos fazer uma série de perguntas para você, depois vai deixar você falar à vontade o que vir na sua cabeça, sem regra. Nessa fala sua, nós vamos começar a pegar algumas coisas, porque nós, como psicanalistas, nós trabalhamos com o inconsciente. No meio da sua fala, nós vamos captar xistes, lapsos de memória, atos falhos, e mediante a isso, nós vamos descobrir aonde está o problema. Por exemplo,
Quando Freud ele começou a desenvolver as suas teorias, ele enxerga que dentro do ser humano, a mente do ser humano possuía 3 divisões, a mente nosso psique. Essa é a chamada primeira tópica freudiana. Então, nessa primeira divisão, ele compreendeu que a mente do ser humano existe o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Ele descobriu que a maioria das nossas coisas estão no nosso inconsciente. Ou seja, eu e você temos outra pessoa dentro de nós que nós não sabemos que temos. Isso é o inconsciente segundo o método psicanalítico. O que é o inconsciente? O inconsciente são as nossas vontades. Aquelas vontades que nós queremos reprimir. Então isso está no inconsciente. Ou seja, você tem um desejo ali dentro de você, aí às vezes você joga aquilo para o inconsciente. Ou seja, opa, esse trem não pode ficar aqui. Então o inconsciente você não domina ele. Vem. Então, todos os desejos do homem estão no inconsciente. Freud ele descobriu que o ser humano, dentro dele, tem 2 pulsões. Pulsões de vida e pulsão de morte. Tudo isso está no inconsciente. Pulsão de vida é vontade de viver, vontade de amar, vontade de se realizar. Pulsão de morte é agressividade, vontade de morrer, vontade de matar, ódio. Então ele descobriu que esses sentimentos estão no inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é uma coisa que você não lembra. É uma coisa que está recalcada dentro de você. Se eu perguntar para você, você lembra qual que foi o almoço que você almoçou no dia 5 de outubro de 2003? Com certeza você não lembra. Então essa lembrança sua está dentro do inconsciente. Ela pode voltar? Pode. Nós conseguimos trazer ela. Então você não lembra qual foi o almoço que você comeu no dia 5 de outubro de 2001. Por quê? Porque está no seu inconsciente. Agora, se eu perguntar para você assim, ó, a grande maioria almoçou aí. Se eu perguntar para você, você lembra qual que foi o arroz e o feijão e a carne que você comeu agora no almoço? Com certeza você vai lembrar. Então isso está no pré-consciente. Aquelas lembranças que lembramos. O que é o consciente? Eu estou falando com você e você está me vendo. Isso é o consciente. Então Freud ia desenvolver essas 3 tópicos. Inconsciente, pré-consciente e consciente. Coisa que a psicologia não trabalha com inconsciente. A psicologia trabalha com consciente e subconsciente. Então, mas Freud ele reformula essa sua teoria. Ele viu que essa teoria de inconsciente, pré-consciente e consciente estava muito vaga. Tinha muito mais coisa que ele precisava de aprofundar. Aí ele analisa e cria uma segunda tópica freudiana, que dentro desse inconsciente, pré-consciente, consciente, existia uma coisa chamada id, ego e superego. Id, isso, vontades, desejos. Ego é aquilo que domina aquilo que faz mediação entre as vontades. Ego sou eu. Superego, aquilo que me domina. Vamos supor, quando Freud ele diz que o ser humano, a mente nossa tem id, ego e superego. O que é o id? O id são as vontades incontroláveis. Você fala assim pra mim, ó, igual aqui, eu vou cabeça lá e vou beber um café. Isso é o meu id, meu desejo. Então isso está no inconsciente e é o meu id. Tudo que gera desejo é o id querendo. Só que no meio do id há alguém chamado ego, que sou eu. E esse ego, ele vai decidir se eu posso colocar esse id para fora. E nós temos também o superego. O que é o superego? O superego é o não faça, você não pode. Então, para simplificar, seria como aquele diabinho e aquele anjinho que ficava aqui. Pode, faz e não pode. Então, quem tem as pessoas normais, que tem o ego sadio, ele consegue definir o que pode e o que não pode. Tipo, se eu falar assim, ó, vamos supor, se eu falar assim, ali tem um pacote de dinheiro ali em cima ali, ó. O id meu poderia falar, nossa, eu tenho que pegar aquele dinheiro. Mas aquele dinheiro não é meu. O superego meu vai falar, não pega o dinheiro. E o meu ego sadio vai ouvir o superego, vai falar, não pega porque esse dinheiro não é seu.
Então, segundo Freud, a nossa mente vai ter isso. Os desejos lutando contra aquilo, o certo lutando contra o errado. Então, quem tem quem tem um ego sadio, ele vai poder saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, Freud desenvolveu isso, que a nossa mente tem isso. Id, ego e superego. Uma pessoa que tem problema mental, tipo assim, uma pessoa que tem psicoses, ele tem um ego frágil. Quem tem psicose, ele vai ouvir só a vontade do id. Por exemplo, uma criança, um bebê. Ele não tem um superego formado. O bebê não sabe o que não pode. O bebê só tem um id. Ele só realiza as vontades. Quer mamar, defeca em qualquer lugar. Então isso, o bebê ele não tem um superego, ele só tem um id. Vontades, desejo. Então nós, seres humanos normais, nós temos um ego. Esse ego, ele vai decidir quando o id vai sair para fora e quando o id não pode sair. Vamos supor que uma pessoa, tipo aqui, alguém vem dar um tapa na sua cara e você revida o tapa. O seu ego ouviu o id. O seu ego falou, dá um tapa. Então, o seu ego deu ouvido pro id. O id foi, deu um tapa no rosto da outra pessoa. Se alguém dá um tapa na sua cara e você pensa, nossa gente, eu deveria devolver isso, mas eu não vou fazer isso porque pode ter uma complicação. O seu superego diz, não faça. Então, o seu ego ouviu o superego. Então, uma pessoa que tem a mente sadia, segundo a psicanálise, a cabeça dele funciona dessa forma. Não sei se você está dando para entender a complexidade. Se não tiver, você pode deixar aí no comentário que eu respondo. Então, para vocês entenderem, então, nós trabalhamos com isso. E existem várias outras coisas. Nós, como psicanalistas, nós trabalhamos também com interpretação de sonhos. Existem dois ramos da interpretação de sonho. A psicanálise ela não acredita na interpretação de sonho mística como a religião faz. Eu que sou um pastor, eu acredito em dois tipos de sonhos. Existem os sonhos bíblicos, proféticos, tem sonho que a gente sonha que realmente são revelação de Deus. Eu como pastor. Mas existem sonhos que a psicanálise explica que são nada mais, nada menos do que desejos recalcados. Você já viu, tipo assim, na interpretação de sonhos da psicanálise, a nossa cabeça, existe dois tipos de coisa. O conteúdo no sonho latente e manifesto. Tipo assim, você passou uma raiva com seu patrão hoje, seu patrão te encheu o saco o dia inteiro. Você ficou naquele ódio do patrão. Mas por você ter um ego sadio, o seu superego diz que você não pode fazer nada contra o seu patrão, que ele é seu patrão. Mas aquele ódio ficou dentro. Aí você deita à noite, você sonha que você está chutando uma bola, você está quebrando tudo. Nós, como psicanalistas, nós vamos identificar que aquela bola que você chutou era seu patrão. Porque, na verdade, nos sonhos, o desejo não realizado no dia, nos sonhos, ele se realiza, mas de outra forma. Então, nós acreditamos assim, na ótica natural, que sonhos são desejos recalcados que não foi possível realizar durante o dia. Então, às vezes assim, eu sonho que vamos supor aqui que eu tô voando nas nuvens. Então a gente vai conversar com você. Se você é uma pessoa muito tímida, se você for uma pessoa muito tímida, esse voando nas nuvens pode ser uma vontade de colocar a timidez para fora. Então, é assim que nós analisamos sonhos na ótica natural. É claro que quando uma pessoa que é religiosa vem conversar comigo, eu consigo mostrar para ele o que é sonho de Deus e o que não é. Mas se uma pessoa vem no set analítico que não pertence a nenhuma religião, eu não vou interpretar o sonho dele religiosamente, eu vou interpretar como a psicanálise analisa. Porque eu mesmo sendo pastor, vamos supor, se eu atender uma pessoa que é homossexual, eu não posso impor minha religiosidade sobre aquela pessoa. Eu vou tentar ajudar a pessoa na demanda emocional dele. Então eu como analista, eu sou amoral. Eu como pastor, eu tenho a Bíblia como regra de fé, tá bom? Então é assim que funciona. Isso é o profissionalismo. Igual um pastor, se ele for policial, se um membro dele estiver infringindo a lei na rua, ele não pode facilitar, ele tem que prender, porque ele tem que cumprir uma regra. Então assim nós, psicanalistas. Então a psicanálise, nós psicanalistas, nós trabalhamos com neuroses.
O ser humano, nós temos três tipos. Existem três tipos de personalidade que o ser humano tem: personalidade neurótica, psicótica e perversa. Neuróticos todos nós somos. Neuróticos é aquelas pessoas tipo assim, vamos supor, eu tenho uma neurose que, por eu fazer psicanálise, eu não identifiquei ela e eu não sofro com ela. Aquela mania de fechar a porta, você vai lá na frente, você volta para trás e fala, mas será que eu deixei a porta aberta? Você vai de novo e pensa, será que eu tranquei? Isso é uma neurose. Ou seja, isso se chama neuroses na psicanálise. Quando há uma luta na mente contra algo. Tipo assim, por exemplo, você fala assim, eu tenho o hábito de acordar com o pé direito todo dia. Isso é uma neurose. Aí eu tenho o hábito de eu não consigo sair de casa antes de ir lá passar a mão no meu cachorro e dar um beijo na minha esposa. É uma neurose, porque é um ato repetitivo. Ter neurose é problema? Não. Todos nós somos neuróticos. Mas quando a sua neurose ela está se tornando angustiante para você, aí nós entramos. Tipo assim, já vê aquelas pessoas que têm o hábito de lavar as mãos toda hora, os pensamentos estão fritando a cabeça dele, ele começa a sofrer. Nós entramos nesse caso. Quando você está sofrendo com algo, tem algo dentro de você que você não está entendendo. Você fala, gente, por que está acontecendo isso? Nós entramos aí para te ajudar a você descobrir o que está acontecendo. Você está entendendo o que é a função do psicanalista? O psicanalista, ele é a mesma coisa que você chega a sua vida com quebra-cabeça tudo jogado. Eu e você vamos pegar as pecinhas e vamos juntá-las até você entender o que está acontecendo com você. Quando você entende, nós levamos você, fala para você, você achava que o teu problema é um leão? Na verdade, o teu problema não é um leão, o teu problema é um ratinho. Então nós não trabalhamos com cura, nós trabalhamos com direções para a vida da pessoa. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor um ato simples aí. Eu como muita unha, eu tô ansioso, eu começo a comer, abrir a geladeira, tudo tá dentro da geladeira, eu começo a comer. Nós, como psicanalista, te identificamos que isso aí é uma fixação na fase oral. É muita coisa que a psicanálise tem, eu não tenho tempo de explicar para você. O que é fixação? Segundo Freud, a criança passa por fases psicossexuais. Fase oral, fase anal, fase fálica, fase da latência e fase genital. Se a pessoa, tipo assim, se uma criança foi desmamada muito tarde, por exemplo, ela pode fixar na fase oral. Ou seja, a fase oral da criança é mamar, tudo é boca. Aí um adulto que come muito unha, que come muito... assalta a geladeira, que fala demais, que fuma demais, que bebe demais, já está fixado na fase oral. E a segunda fase é a fase anal. O que é a fase anal? Quando a criança está ali crescendo, ali para os seus 4 anos, ela vai defecando em qualquer lugar. Aí o seu pai chega lá e dana com ele, esmurra ele, houve um trauma. E essa criança que foi... judiada, surrupiada pelos pais, tipo assim, a criança tá ali, urinou na cama, os pais vai lá e dão uma lapada nela, gerou um trauma inconsciente. Aí lá na frente, essa criança esse adulto pode fixar na fase anal, ele pode ser uma pessoa revoltada, por exemplo, vou só supor para vocês, ele pode se tornar uma pessoa revoltado, ele pode se tornar uma pessoa inerte na vida, pode se tornar uma pessoa que se culpa demais porque houve uma fixação na fase anal. Vem outra fase, a fase fálica, que é uma fase que a criança começa a tocar nos órgãos genitais dela. Então você pode reparar a criança de 5, 6 anos, você que tem filho aí, você já viu a menina ou o menino começa a tocar nos órgãos genitais dela, começa a tocar por curiosidade. E o pai chega e mete a mão, opa menino, tira a sua mão daí. Aí o menino tá lá tocando, tipo assim, um menininho tem a irmãzinha, tem um menino e a menina. Aí o menino chega lá e toca no órgão genital da menina. Ou tipo vizinho, tipo assim, coloca 2 crianças juntas ali pra brincar, pra banhar. E o pai vê o menino abraçando a menina, passando a mão nos órgãos genital da menina. O pai e a mãe chegam lá, não passa a mão nela aí, para com isso. Há um trauma,
há uma fixação e pode acontecer de futuramente uma pessoa se tornar homossexual ou lésbica por causa disso. Houve uma fixação na fase fálica, então ela entendeu, por causa de um trauma inconsciente, que aquilo era errado, então ela vai achar que o certo é o sexo, o relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. Aí você vê algumas possibilidades que surge a questão homossexual por aí, segundo a ótica psicanalítica. A fase da latência, fase genital. Na fase genital, o homem e a mulher, ali na puberdade, os jovens têm costume de masturbação, por exemplo. Você já viu aqueles homens que casam, aquelas mulheres que casam, que não conseguem ter relação sexual com o esposo e com a esposa? Ele só dá conta de ter um orgasmo com masturbação, ele está fixado na fase genital. Então, tudo isso nós trabalhamos. Com neuroses, pensamentos que te tira do controle, você tem algo dentro de você, alguma coisa que está errada ali dentro de você, nós trabalhamos com isso. Então, esse é o trabalho do psicanalista. Nós te analisa. Nós trabalhamos com atos falhos, com xistes. Nós vamos identificar. Você chega... nós nos deparamos com muitos clientes assim. Tipo assim. Você que chega aqui para mim, por exemplo, tem que ter uma transferência entre mim e ti. O que é transferência que nós falamos na psicanálise? Tem que haver uma confiabilidade. Se eu como psicanalista, se eu te atender, tudo que você falar para mim, eu não posso contar para ninguém. Porque isso se torna um exercício ilegal da profissão. A não ser que você dê autorização para mim compartilhar com algum supervisor. Então, nós como psicanalistas, tem que haver uma transferência. Acontece de ter resistência. O que é resistência? Uma pessoa vem e ela trava, ela não consegue se abrir. Ela vai falar de uma coisa, ela foge daquela coisa. Naquilo que ela foge, nós vamos insistir. Até acontecer uma transferência, até ela contar. Aquilo que ela está fugindo, a gente vê que o problema está ali. Tá bom? Tipo assim, vamos supor uma menina, mulher. A mãe é casada e tem um padrasto, por exemplo. Aí a gente vai começar a contar, aquela menina tá dando muito problema, aquela menina tá se fechando, aquela menina tá se trancando, aquela menina tá jogando muito Free Fire, aquela menina não sai de casa, aquela menina tornou muito agressiva, e a mãe fala, mas a minha filha não era assim. Aí traz pro nosso set analítico. Nós vamos trabalhar com aquela menina, conversar com ela, vai fazer pergunta para ela. Aí a gente fala assim, e o seu padrasto? Ela, meu padrasto é assim, já tira, já corta, não quer falar do padrasto. Aí nós vê que ali tem alguma coisa. Aí quando a gente vai esmiuçando, chega até descobrir que há estupro da menina. Aí a gente começa a identificar que todo aquele trauma da menina era por causa de um estupro do padrasto, pai, seja quem for, vizinho, tio. Então assim que nós fazemos a nossa análise. Então nós ajudamos você a descobrir. Às vezes você está assim, gente, eu tô tendo um problema aqui, eu não tô dando conta de concentrar, eu vou ler e eu não concentro, eu vou ter um relacionamento sexual com meu esposo, com a minha esposa, não concentro, não dou conta. Aí nós vamos trabalhar por que você não está conseguindo aquilo. Aonde começou isso? Aí nós vamos juntando até descobrir e te dar uma solução. Então é assim que é o nosso trabalho. Você vê que o trabalho psicanalista ele é muito mais profundo que o do psicólogo. O trabalho psicanalista exige 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 7 análises. Então eu me formei para isso exatamente porque eu já trabalho com gente, tem muitas pessoas que estão aqui me assistindo e me conhecem de muitos anos, eu já trabalho com gente há muito tempo. Por que eu me envolvi e me interessei pela psicanálise? Primeiro, para me autocurar, assim, para entender as demandas que passam dentro de mim, para depois ajudar outras pessoas. Porque eu olhava, gente, eu começava a olhar algumas pessoas com algumas demandas dentro da igreja e o diagnóstico de muitos líderes era muito raso. Irmão, vai orar. Irmão, vai orar, vai fazer uma campanha. Irmão, isso é o diabo. Então, quando eu começava a identificar aquilo, eu começava a observar que aquilo tinha coisa que era demônio. Inclusive, eu trabalho com libertação. Quando eu vejo que é demônio, se a pessoa não for,
evangélico, eu vejo que é demônio, eu não falo nada, mas se a pessoa for, eu falo, irmão, irmã, isso daí seu não é problema psicológico, isso daí é demônio. E se ele quiser que a gente trabalhe uma libertação, nós vamos trabalhar. Só que tem casos dentro da igreja, gente, que não é demônio, é problema psicológico. Tem pessoa que está dentro da igreja que ela está ali lutando contra uma coisa que está dentro dela. Mas eu tô com uma vontade aqui, tá vindo uma coisa na minha cabeça aqui, tipo assim, um desejo de trair a esposa, o esposo, e a pessoa entra em desespero. E nós vamos ajudar a pessoa a lidar com aquilo. Por que aquele desejo está saindo? O que está faltando? O que pode ser preenchido para que aquele desejo saia? Ou nós deslocamos o desejo para outro lugar. Por exemplo, eu já trabalhei com pessoa que tem vício em droga e bebida. Algumas pessoas que não conhecem a psicanálise, ele já manda direto para o psiquiatra. O psiquiatra vai te passar um remédio para você largar de beber. Irmão, gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. O psiquiatra tem que ser o último caso. Por exemplo, tem gente que já vai direto no psiquiatra. Não, você tem que passar primeiro para um psicanalista ou para um psicólogo. Se o psicólogo ou o psicanalista for bom, ele vai falar, esse problema aqui não é para mim, esse problema é para o psiquiatra. Entendeu? Nós não trabalhamos com psicóticos, nós trabalhamos só com neuróticos. Entendeu? Vamos entender o que é neurótico. Neuróticos somos nós, aquilo que eu acabei de falar. Isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês é neuroses. Nós, psicanalistas, trabalhamos com isso, com conflitos internos. Você sabe que o conflito está ali, está na mente, tem algo ali, e você não consegue resolver aquilo não sai. Nós trabalhamos com isso. Agora, o perverso, geralmente o perverso não vai procurar ajuda. O que é o perverso? O perverso é aquele que conhece as leis, código, costume e tenta burlar. Existem perversões em altos níveis e perversão em baixo nível. Nós, como neuróticos, nós podemos ter relance de perversão? Pode. Mas existe o perverso que tem a natureza perversa. O que é o perverso? A perversão em alto grau é aquela pessoa que quer quebrar a regra. Tipo assim, eu quero ter dinheiro, eu vou assaltar um banco. Isso é uma perversão. Aí eu vou pegar um carro aqui, eu vou andar na cidade 200 km por hora. Isso é uma perversão em alto nível. Eu olhei que a mulher ali, eu vou cobiçar a mulher, eu vou tentar agarrar a mulher à força. Isso é uma perversão em alto nível. O que é perversão em baixo nível? Aquela pessoa que, tipo assim, o patrão te liga, rapaz, mas tá na hora de você vir pro serviço, já é 7h10, você tá aí, onde você tá? Ah, a pessoa tá deitada na cama mexendo no celular, eu tô aqui no hospital, tô passando mal, tô morrendo. Ele tá mentindo, isso é uma perversão em baixo nível. Ah, eu fui ali na panificadora, dei uma nota de R$5 e a pessoa lá, o frentista, devolveu uma nota de 10. Ele veio e disse, opa, se ele me devolveu o troco errado, vou guardar, isso é meu. Perversão. Então isso são, geralmente os perversos não vai procurar ajuda psicológica, ele acha que ele tá certo e pronto. Agora os psicóticos, nós não trabalhamos com ele. O que é o psicótico? Ele cria um mundo na cabeça dele e ele é a lei naquele mundo. O psicótico geralmente é psiquiatra. O psicótico, por exemplo, o que é um psicótico? O psicótico é aquele cara que ele cria um mundo para a cabeça dele. Ele vai, tipo assim, ele é casado. Ele tem uma esposa e 2 filhos. Na cabeça dele, que se os filhos não chegar e beijar no pé dele, o dia dos filhos vai ser ruim. Os filhos podem ter um dia péssimo. Você tem que beijar meu pé. Então isso é uma psicose. Ou seja, uma mente que cria histórias que fogem da realidade. Ele começa assim, ele tá sentado aqui, ele olha, tem alguém me perseguindo. Tem alguém lá de fora tentando me matar. Isso é psicose. Coisas que a mente cria. Então esse tipo de gente nós não trabalhamos. Esquizofrênicos em alto nível. Pessoas que têm surtos psicóticos, psicopata, sociopata. Esse tipo de gente é um psiquiatra que se trabalha com eles. Nós somos com neuróticos. Quem tem conflitos internos, sente que tem algo de errado ali, mas não está conseguindo solucionar. Esse é o nosso trabalho, tá bom? Então, só para vocês verem que nessa época de pandemia, gente, eu nunca vi tantas pessoas passar tanto problema psicológico como nessa época de pandemia. O vírus se criou. Às vezes a pessoa pega o coronavírus, a pessoa está vacinada 2, 3 vezes, já pegou o coronavírus pela 2ª vez, não deu nada,
pega pela terceira vez, desespera e coloca a mão na cabeça, meu Deus, eu peguei o Covid. Aí ele começa a ter somatização. Começa a dar falta de ar, suor, mancha no corpo, meu Deus, eu tô morrendo. Então, isso daí é somatização. Então nós vamos trabalhar isso. Opa, esse trem não tá... Isso daí não é isso daí que você tá pensando, não. Isso é calma, isso é emocional. Nós vamos trabalhar, tá bom? Então, só para você ver, existem muitas e muitas e muitas e muitas outras coisas que eu poderia falar aqui para você, mas igual eu falei para vocês, se eu continuar falando aqui, deixa eu dar uma olhada aqui para vocês verem. Olha aqui para vocês verem, eu comecei 2 horas, já é 3h03. Eu poderia falar aqui mais sobre o nosso trabalho até 5, 6 horas da tarde. Entendeu? Então, só para você ver, se você, eu não sei, alguma coisa você aprendeu nessa live que você não sabia, deixa aí no comentário. Então, só para você ver que dentro de nós, há muitos conflitos dentro de nós, às vezes se gera depressão, ansiedade, exatamente por as pessoas não dar conta de resolver os conflitos. A pessoa não dá conta, os pensamentos dela estão dominando a mente. E, na verdade, nós como psicanalistas, nós ajudamos a sua mente a dominar seus pensamentos, e não seus pensamentos dominar a sua mente. Entendeu? Então é assim que funciona. Você está entendendo como esse trabalho é importante? Nós como psicanalistas, gente, nós somos seres simples. Nós não somos aí, eu não tô, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando de psicólogo, pelo amor de Deus, eu tenho uma amizade muito grande com muitos psicólogos são psicanalistas também, muitos psicólogos são excelentes profissionais. Mas o psicólogo, muitos deles, eles têm um problema. Você começa a conversar com eles, eles se põem numa posição mais alta do que você, olha na sua cara, escreve ali e fala, ó, você tem toque, você tem transtorno bipolar, você tem transtorno compulsivo obsessivo, você tem transtorno de personalidade borderline. Eles já dão um diagnóstico para a pessoa. E a pessoa começa, meu Deus, eu tenho transtorno borderline. Aí quando alguém vai falar com você, você não me toque, eu tenho transtorno borderline. Então, esse é o problema de diagnósticos premeditados, gente. Tem psicólogo que ele já, numa sessão, ele já dá diagnóstico para a pessoa. E o treino não é bem aí. Nós, como psicanalistas, nós não damos diagnóstico assim, não. Nós não se pomos mais alto que vocês. Eu me ponho como um neurótico como você que vem na minha análise. Aquela experiência que eu já vivi, foi curado, eu vou te ajudar a você também lidar com essa questão. Então nós psicanalistas, nós não se pomos, nós não... você tem toque. Nós podemos identificar algo na pessoa? Podemos. Só que nós vamos fazer o possível para aquela pessoa, para não dar esse diagnóstico precipitado, para não gerar isso. Ou para a pessoa não ficar com mais pânico, ou para a pessoa não ter aquele transtorno como mecanismo de defesa. Eu cheguei atrasado no serviço. Não vou no serviço hoje porque o psicólogo falou que eu tenho ataque de pânico. Eu dei ataque de pânico, não posso trabalhar hoje. Você viu? Tanto que é sério esses negócios de diagnóstico precipitado. Então, se eu identificar, por exemplo, se eu identificar um psicopata, eu consigo identificar um ser psicopata. Se eu identificar o cara como psicopata, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele ser um psicopata? Não. Eu vou falar assim para ele, olha, eu identifiquei em você algumas questões que eu não vou poder resolver com você. Mas eu acho que essa sua questão seria mais interessante você procurar um psiquiatra, porque eu identifiquei algumas coisas aí que somente o psiquiatra vai poder te ajudar. Você viu que você não deu o diagnóstico precipitado e você tirou aquela responsabilidade e indicou outro profissional para trabalhar com aquilo ali. Então assim nós trabalhamos. Tipo, eu vou chegar aqui em você, eu identificar que você tem uma neurose obsessiva. E eu posso até falar, olha, gente, você está com traço de neurose obsessiva, só que isso é uma coisa normal, uma coisa que muitas pessoas têm. E ali nós vamos trabalhar e entender onde começou aquilo. É assim que nós trabalhamos. A gente chega dando diagnóstico premeditado para as pessoas e sem vasculhar a vida da pessoa e saber onde aquilo começou. Entendeu? Então, por isso que às vezes nós, os psicanalistas, temos muita resistência com o psicólogo. Muitos psicólogos, às vezes, tentam menosprezar nosso trabalho por causa desses N fatores. Por nós trabalhar em cima de um método de inconsciente.
A psicologia há bastante tempo vem criando essa rivalidade com os psicanalistas por achar que nós tínhamos que estar dentro da universidade. Inclusive agora o Instituto de Psicanálise está entrando na justiça. Por quê? Porque os psicólogos estão tentando forçar jogar a psicanálise dentro da faculdade, porque está vendo que a psicanálise está tendo mais cliente do que eles, psicólogos. Entendeu? Então essa briga. Por que a psicanálise não entrou não tem curso de formação de graduação em psicanálise? Porque o próprio criador diz: eu não quero que a psicanálise entre nas universidades, eu não quero que as universidades dominem a psicanálise. Agora, como eu disse para vocês, pós-graduação em psicanálise aí é outra coisa. Porque um psicólogo, um formado, um médico, um professor, se ele falasse: eu quero fazer uma pós-graduação lato sensu, por exemplo, igual eu vou terminar minha licenciatura em História, Filosofia e Teologia, eu vou me pós-graduar em uma pós-graduação lato sensu em psicanálise, e também vou fazer uma pós-graduação em História. Por que eu vou me pós-graduar numa pós-graduação lato sensu de psicanálise? Para saber mais? Não, porque o conteúdo de pós-graduação é a mesma coisa que eu sei. É simplesmente para ter um currículo melhor, porque infelizmente o mundo hoje é currículo, papel. Então, simplesmente por isso. Mas se uma pessoa, tipo assim, eu não sou psicanalista, eu sou formado, tipo assim, eu sou advogado, e eu vou lá e faço uma pós-graduação em psicanálise, eu posso atender como psicanalista? Não. Você não pode. Para atender como psicanalista, você tem que passar pelo tripé, que eu falei. Teoria, lá você conhece a teoria, mas você tem que passar por análises, ser supervisionado e associar numa associação psicanalítica. Aí você receberá uma declaração do seu supervisor te autorizando para você atender. E essa declaração é renovada de 90 em 90 dias. Se daqui a 90 dias o meu supervisor vê que eu ainda tenho algumas demandas, ele pode esperar um tempo para revalidar a minha declaração. Você viu que a psicanálise, nós somos regidos por outro corpo docente por trás de nós. Ou seja, não é que o psicólogo formou e acabou. Agora, existe muitos psicólogos aí que estão com depressão, gente. Estão atolados da depressão. Ou seja, porque não existe um corpo teórico por trás que continua trabalhando na mente dele. Entendeu? Então nós que somos pastores, padres, policiais, professor, alguém que trabalha aí com gente, nós precisamos de atendimentos psicanalíticos, psicológicos, precisamos, gente. Então, nós, às vezes, essa resistência dentro da igreja, eu sou crente, não precisa, gente. O Espírito Santo, ele trabalha no nosso espírito. Mas nós também somos alma, nós somos humanos, nós vivemos na terra. Nós temos demandas terrenas. Vou te dar um exemplo para vocês. Jesus teve uma doença psicológica chamada hermatidrose. Uma doença psicológica que, quando ele estava no Getsemane, a angústia dele foi tão grande que ele começou a suar gotas de sangue. Então, segundo essa doença hermatidrose, quando há uma profunda somatização na emoção da pessoa, a pessoa, quando ela está num grau extremo de angústia, melancolia e depressão, ele sua gotas de sangue. Então você vê, Elias passou por depressão. Quando Elias estava na caverna, curiosamente Deus usa métodos psicológicos para tirar Elias da depressão. Qual foi o método psicológico que Deus usou? Enviou o anjo lá, falou: Elias, levanta, come e toca teu caminho, porque muito comprido é o seu caminho. A psicologia, a psicanálise diz que quando a pessoa está em profunda depressão, uma das primeiras coisas que a pessoa tem que é alimentar. Segundo, motivar a pessoa. Deus motivou: levanta com esse alimento, você levanta, come e caminha, porque você tem um caminho cumprido. A tua história não termina aqui, não. Então Deus usa método psicológico com Elias para mostrar para ele que aquela depressão dele, que aquele desejo de morte que ele estava tendo ali, aquilo ali era uma fase. Daqui a pouco, ele tinha um caminho, uma meta, ele tinha um tempo e um propósito ainda a se cumprir na terra. Então você vê que grandes homens de Deus, como Elias, teve depressão. Asaf, no Salmo 73, teve uma crise de fé, uma crise existencial muito grande dentro dele.
João Batista, que foi o maior profeta da Bíblia. Mateus 11:11, Jesus disse que ele foi o maior profeta da Bíblia. Paulo teve conflitos de emoções dentro dele. Ele diz assim, ó, o que faço não aprovo. Quando quero fazer o bem, o mal já habita em mim. O bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, sim, esse eu faço. Você está vendo? Paulo teve conflitos emocionais dentro dele. Você vê que aqueles homens, como nós, somos homens de carne e osso, como qualquer um. Só que a diferença é que eles venceram pela fé, pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, como nós também. Eu que sou religioso, sou pastor, eu vou buscar primeiramente a cura das minhas demandas na oração, no jejum e na busca pelo Espírito Santo. Só que também eu vou buscar as demandas também nos métodos terapêuticos da inteligência que Deus deu para o homem. Da mesma forma, você está com a dor aqui, eu estou com a dor no coração, está doendo, está dando uma enfincada aqui. Você fala, Deus me cura. Deus pode te curar de instantâneo ou pode usar o médico para te curar. Ou seja, às vezes, eu vou no médico, eu estou com falta de fé. Não, você tem que falar, Deus usa a mão daquele médico, ele vem me medicar bem para mim ser curado. Deus pode usar tanto a cura direta pela fé como a cura pela mão dos médicos. Nós precisamos, gente, ter essa noção das coisas. Saber que Deus trabalha de forma direta no sobrenatural, que Deus trabalha usando seres humanos para cumprir seu propósito. Você pode reparar na Bíblia. Deus poderia fazer tudo sozinho, gente, mas ele usou seres humanos para executar seu trabalho. Então, mas fulano não é crente. Deus pode usar ele? Pode. Deus usa médico, Deus usa advogado, Deus usa juiz, Deus usa tudo, gente. Então nós precisamos entender. A Bíblia diz que até a natureza proclama a glória de Deus. Então nós precisamos entender isso. Que se alguém tem experiência para nos ajudar com algo, você tem que ir nesse alguém, tá bom? Então a live ficou aí grande demais, então até peço desculpa aí para vocês, nesse domingão aí, mas eu agradeço vocês por vocês estar aí assistindo até agora. Eu sou psicanalista, como eu disse para vocês. Se alguém de vocês precisar de algum atendimento, eu faço atendimento psicanalítico online também, eu atendo online, por chamada de vídeo. Eu não baixei aquele aplicativo, mas às vezes eu posso até baixar o aplicativo e mandar para você, e a gente marca uma consulta psicanalítica. A gente atende pessoalmente. Eu não tenho consultório. Por que eu não montei consultório? Porque eu tenho outras demandas. Eu sou pastor de igreja, eu sou pai de família, então não tenho tempo de ficar só num consultório para atender gente. Então, por isso que o meu consultório é minha casa, ou a sua casa, ou a igreja. Então, se você falar assim, eu quero marcar uma consulta psicanalítica, você vem aqui para minha casa. Se for mulher, presta atenção, se for mulher, a minha esposa fica junto. Por que eu gosto de trabalhar assim? Para não ter problema dentro de casamentos, para não ter desconfiança de algo, para a consulta ficar segura. Então, se for mulher sozinha, ela vem, minha esposa fica junto, porque minha esposa não é psicanalista, a gente conversa com ela, ela sabe que ela não compartilha nada que ouviu, eu que vou lidar com a pessoa, mas ela vai estar ali para dar segurança para paciente, para cliente. Se for um homem, só eu e o homem. Se for casal, a minha esposa junto, tá bom? Então é assim que a gente trabalha. É regra não, cada psicanalista tem sua forma de trabalhar. Por que eu trabalho assim? Porque já teve caso de outros psicanalistas que atendeu mulher, que a mulher estava numa neurose tão grande que ela acusou o psicanalista de estupro, e ele não tinha feito isso. Então, às vezes a gente faz isso para dar segurança para a gente e para o cliente e para o paciente. Quando for mulher, tá bom? Para o marido também dessas mulheres, se possível for casada, para dar segurança para elas, para eles, quando elas for atendidas, tá bom? Então é assim que nós trabalhamos. A gente trabalha com responsabilidade, porque se a gente não trabalhar com responsabilidade, tanto eu como como o meu supervisor responde criminalmente. Só para vocês verem que a nossa profissão, mesmo por ela não ser algo universitário, ela é uma profissão muito séria. Hoje é a profissão que mais cresce no ramo psicológico, se chama psicanálise. Ela cresce muito mais do que a psicologia. Mesmo que nós não temos o mesmo campo que a psicologia tem, nós só temos a clínica, nós não temos a psicanálise hospitalar, do esporte, criminal,
Nós só podemos trabalhar na clínica em empresas, tipo, se uma empresa contratar meu trabalho para ajudar os funcionários a lidar com eles, eu posso. Mas, eu vou ali no hospital municipal, não tem como eu fazer parceria com o hospital, não tem como eu fazer parceria com o governo em si, porque o psicanalista é uma profissão individualizada, ela não tem como a gente ir para o hospital criminal, assim, acompanhar, a não ser que alguém, em especial, tipo um delegado, contrata a gente para analisar certos casos, a gente pode ir ali e ajudar ele a desvendar alguma coisa, mas tudo particular, então não há essa parceria com o Estado psicanálise. Nós, como psicanalista, mas isso não é uma profissão. Psicanálise é uma ocupação. Nós somos amparados pelo Ministério do Trabalho como uma ocupação de psicanalista, tá bom? E há todo um pré-requisito para ser psicanalista. Então, todo terapeuta, nós podemos atender todas as pessoas, mas uma coisa que nós nunca podemos fazer é dizer que somos psicólogo ou psiquiatra. Isso nós estamos exercendo o exercício ilegal da profissão. Nós temos que falar, nós somos analistas, psicanalistas ou terapeutas, tá bom? Mas nós temos o livre, espontânea vontade, tendo conhecimento de causa, de esmiuçar a pessoa do consciente dela, pré-consciente e inconsciente. Então isso vai depender do paciente, do cliente. É ele que vai definir qual profissional que vai atender ele. Tem gente que gosta de psicanalista, tem gente que gosta de psicólogo, tem uma pessoa que vai... Eu, particularmente, já atendi pessoas que o psicólogo e o psiquiatra não resolveu, o psicanalista resolveu. Mas, de contrapartida, tem casos que a gente não consegue, que o psicólogo consegue, que o psiquiatra consegue. Cada caso é um caso. Então, isso depende do método terapêutico que a pessoa vai escolher. E eu estou aqui à disposição. As minhas consultas de psicanalista, elas são muito mais baratas do que qualquer outro. Eu cobro só R$70 por consulta, 1 hora de prazo, de 1 hora e meia cada consulta, tá bom? E eu estou fazendo aí uma super promoção para os irmãos da Igreja de Cristo de Mozarlândia. Eu não cobro dos irmãos da minha igreja, entendeu? Mas aquelas pessoas que são de fora, a gente... Porque demanda tempo, gente. Assim, a gente também tem a nossa vida, tem os nossos gastos também. E por isso que a gente cobra, assim, pra gente também ter um retorno financeiro, só que é algo barato. R$70 é uma coisa que, se você sair com a sua família, 4 pessoas, você sair para comer, você já vai R$70, tá bom? Então, se alguém interessar em alguma consulta psicanalítica, nos procure. Nós estamos aqui com sigilo, com responsabilidade e profissionalismo para te ajudar, tá bom? Se você gostou, compartilha a nossa live, deixa aí alguma mensagem de carinho, de crítica. Se não gostou, se tem dúvida de alguma coisa, deixa aí também comentário de crítica ou de sugestão ou de elogio, é muito importante pra gente, tá bom? Se gostou, compartilha. Se vê que tem algum colega, algum amigo seu que precisa de ouvir isso, marca ele no Facebook e vai ser de muita valia, tá bom? Então, que todos tenham um dia abençoado aí. Para os que são cristãos, que todos tenham a paz do Senhor. Para os que são ateus, agnósticos, que não tem nenhuma fé, você tem um dia aí de motivação e um dia cheio de muitas conquistas aí, tá bom? Todos tenham